Olá, meus amigos dessa bendita casa de amor e caridade. Uma boa noite a todos. O meu agradecimento imenso por essa oportunidade. Nós vamos falar hoje sobre um vulto do Evangelho cuja grandeza nós muitas vezes ainda não entendemos. Vamos falar sobre Maria Madalena, Maria de Magdala. Há inúmeras obras que falam sobre ela, e eu vou ler uma pequena mensagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida, Chico e Emmanuel. É a mensagem de número 92. Ela começa, como sempre, com uma citação evangélica do Evangelho de João, quando ele nos mostra: disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Mestre. Agora é Emmanuel que nos ajuda a entender. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam todos nós à meditação acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a perguntar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe ou aos seus discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o contato com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos. Fiel até ao fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre primeiramente a Pedro ou a João, a sua mãe ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Então, nós pegamos essa mensagem do querido Emmanuel e começamos a refletir um pouco mais sobre essa figura. Nós, no nosso patamar evolutivo, temos muitas vezes dificuldade de entender a grandeza desses seres. A grandeza de seres como Maria Madalena ou Maria de Magdala. Jesus aparece a ela naquele evento lindíssimo, quando ela vai ao sepulcro onde seu corpo físico tinha sido depositado e não o encontra. É a Maria que Jesus aparece
dando um testemunho a ela, mas dando um testemunho a cada um de nós, o seu maior testemunho de que a vida continua. Nosso Mestre Jesus, como todos nós, ao largar o corpo físico, continuaremos existindo, os nossos amores, também as nossas dificuldades, continuarão conosco. Emmanuel nos lembra que Jesus poderia ter procurado sua mãe, Maria Santíssima, poderia ter aparecido primeiro a Pedro ou a João, o seu discípulo mais amado. Mas é que Jesus, nosso Mestre, a cada momento queria nos dar lições. Era necessário aproveitar todas as oportunidades para nos ensinar um novo gesto, uma nova fala, um novo olhar. É assim que é a Maria de Magdala que nosso querido Mestre aparece, rompendo com uma série de preconceitos, como sempre fez, acolhendo a todos, fossem eles, vivessem eles como vivessem, no reconhecimento divino de que todos, absolutamente todos, somos filhos amados de Deus. A Judéia, naqueles momentos, vivia um tempo de violência extrema. A maldade dos Césares que se sucediam, a violência no dia a dia, era algo estarrecedor. Mas, aos poucos, sobre a influência divina, cada um daqueles orgulhosos déspotas caíam em desgraça, eram afastados, para que ali se conseguisse um pouco mais de suavidade para a vinda de Jesus. Aproximando-se do planeta, nosso Mestre querido, chorando numa manjedoura, é a sua voz infantil que começa a ecoar e começa a nos trazer uma nova forma de viver, uma nova forma de amar. Suavemente crescendo, suavemente caminhando por aquela região, sem jamais ter saído dos limites estreitos da Judéia, a sua influência conseguiu, como consegue até hoje, atingir todo o planeta Terra, esse mundo ainda de provas e expiações, que para muitos de nós é um presídio ou um hospital, que para muitos de nós já consegue ser uma escola. É esse mundo que vem ser abençoado por Jesus em todas as faces da terra. Mesmo aqueles povos não cristãos, têm também eles os seus tradutores da obra do Cristo, nos falando do amor, nos falando da harmonia universal. No entanto, naquela época havia, de chamar a atenção, uma mulher especial que vivia em Magdala. Muito linda, uma beleza que chamava a atenção de todos. Passava os seus dias cuidando de seu corpo e às noites recebia aqueles generais que lhe cobriam de ouro e de prata. No entanto, quanto mais se dedicava a essa vida, mais sentia o vazio espiritual que lhe tomava conta, mais sua alma ansiava pelo toque suave do olhar de um homem com que certa vez sonhara. Certa vez Jesus aparecera em sonho para Maria de Magdala. E a partir desse momento, ela pensou, ela quis, ela procurou um reencontro com aquele olhar.
Madalena tinha períodos de crises imensos. Às vezes, por dias ou semanas, ela se trancava num quarto, numa mistura de torpor e de ódio, dando medo a todos que a serviam. Sua casa era fechada, nem aqueles generais poderosos tinham acesso, toda a criadagem tinha ordens expressas de não deixar que ninguém entrasse. Esses períodos de ódio e torpor, nós hoje sabemos que eram resultado da obsessão em que seu espírito muitas vezes mergulhava. Num desses períodos, um período em que todos ali na casa ficavam muito tensos, um senhor, um velhinho muito pobre, muito debilitado, bateu no portão de Maria, querendo falar com ela. Foi imediatamente repelido, disseram que ela não atenderia ninguém pelos próximos dias, muito menos a um senhor tão pobre. Mas esse senhor não descansou. Diariamente, à mesma hora, vinha andando com dificuldade e batia ao portão de Maria. Em certa tarde, uma tarde especialmente quente, uma das empregadas que foi falar com esse senhor se tomou de pena por ele. Fez com que ele entrasse no jardim extenso do palacete, fez que ele sentasse numa sombra para descansar, e ele então lhe pediu um copo de água. A moça sai em direção ao palacete para buscar essa água e, imediatamente, intuído espiritualmente, ele entra no casarão e vai direto ao quarto proibido. Entra no quarto e, quando toda a criadagem se dá conta, entra em desespero. O que aconteceria? Mas ninguém tem coragem de também entrar nesse quarto. Passa-se um tempo e, depois de alguns minutos longos para eles, veem com espanto a sua senhora sair pela mão desse velhinho misterioso, agora disfarçada de capa e capuz muito longo. É um assombro. Maria não diz nada a eles e segue com esse velhinho, e ficam todos perguntando o que seria, quem seria aquele velhinho, o que teria dito a Maria. É que há tempos atrás, Maria, sendo carregada pela sua criadagem numa liteira muito luxuosa pela cidade, vira aquele senhor esmolando. Com a mão estendida, ele pedia socorro, ele pedia esmola. Maria, nesse momento, tem o seu coração tocado, faz com que a liteira pare e lhe estende algumas moedas. Esse senhor, nessa hora, tem o seu corpo todo iluminado e diz a ela de um certo Nazareno. Um certo Nazareno que a todos curava, que a todos perdoava. E ali lhe conta algumas curas, alguns exemplos do nosso Mestre Jesus, acolhendo a todos sem discriminar a ninguém. Maria fica fascinada e imediatamente se lembra daquele homem que lhe aparecera em sonho. Faz o velhinho então prometer que assim que visse a volta desse homem maravilhoso, a procurasse em sua casa. Então Maria, com esse seu novo amigo, parte rapidamente, pega uma embarcação para atravessar o lago e chegar à vila de Cafarnaum.
lá na fila de Cafarnaum, ela procura a casa extremamente pobre de Bar-Jonas, conhecido como Pedro. Entra, senta em um pequeno canto e olha para Jesus. Nesse momento, o sol, filtrado pelas folhas de palmeiras, lhe dá uma aparência que Maria já sente na alma algo de cura, algo de luz. Seu cabelo parecia uma poeira de estrelas. Nesse momento, ele falava com aquele pequeno grupo, sem nenhuma palavra, no silêncio das almas evoluídas. Apenas sorria e distribuía a sua luz. Sentada nesse canto, ela ficava apaixonada, ela ficava olhando tanta luz que ela jamais imaginara existir e tanto bem-estar que ela jamais havia sentido. Sua voz, a voz de Jesus, começou a soar. E, de repente, aqueles olhos que Maria identificou como estrelas, ao encontrar os seus, lhe fizeram a transformação que ela jamais imaginara. Teria sentido Maria como se uma espada de luz passasse por seu espírito, lhe tirando todos os remorsos, as culpas, toda a infelicidade. Uma cirurgia profunda, nesse momento, tinha sido feita em Maria. E Jesus lhe diz a famosa frase: Maria, quanto tempo lhe esperei? E ela repete: Rabone. Rabone quer dizer mestre, um mestre inigualável, um mestre acima do nosso raciocínio e do nosso sentimento. Nesse momento, o encontro da terra e do céu rompeu todas as algemas que Maria carregava em seu passado tenebroso. Nesse momento, ela sente um alívio, ela sente sua alma se purificar e é tomada de uma felicidade imensa. Maria retorna a Magdala, vende seu palacete, distribui o que conseguira com a venda do palacete para todos os pobres e rapidamente volta a Cafarnaum. A partir desse momento, segue Jesus em todas as horas, em todos os lugares. Em alguns momentos, tiveram a oportunidade de pequenas conversas, em que sempre pedia a Jesus que sua cura se concretizasse. E Jesus lhe dizia que a cura seria concretizada a partir do momento que ela servisse aos seus semelhantes. Assim Maria faz, e seguindo a Jesus, é mais um daqueles seguidores que, junto ao nosso Mestre, seguem amparando, seguem ajudando, seguem distribuindo a misericórdia divina. Quando Cristo e Senhor da Terra volta ao mundo espiritual, Maria, depois daquela imensa dor, mas depois também daquele encontro revelador, daquele encontro que lhe ilumina todo o caminho à frente, Maria continua amparando, continua procurando formas de ajudar a todos. Em determinado tempo, ela procura a casa do caminho, aquela casa que alguns seguidores de Jesus tinham aberto para ali fazer o acolhimento de pobres e doentes.
pelos preconceitos da época ainda tão fortes, Maria não é aceita na casa do caminho. Maria experimenta uma dor imensa, mas sempre firme, sempre rezando, sempre meditando, procurando lugares isolados onde poderia entrar em comunhão com Jesus. Maria pede para que lhe seja dado um norte, para que lhe viesse uma orientação, para que ela pudesse continuar o seu trabalho. Inúmeras vezes Maria faz isso, e numa certa tarde, depois da sua oração, depois do seu pedido de orientação, para que pudesse continuar ajudando, para que não se afastasse desse seu grande remédio, que era a ajuda ao próximo, ela respira e quando abre os olhos, quando abre os ouvidos, primeiro, ela ouve guizos que apareciam na estrada. Ao seguir, ela vê um grupo de leprosos, aquelas pessoas que têm a doença que hoje tem cura, que se chama mal de Hansen, mas que na época eram extremamente discriminadas, eram obrigadas a viver longe da cidade e a usar guizos em seus pescoços para que, ao andar, avisassem a todos que estavam passando. Depois de seu pedido a Jesus, para que lhe orientasse como ajudar, ela tem essa visão e, nesse momento, ela não tem nenhuma dúvida. Junta-se a essas pessoas, a esses infelizes, doentes, discriminados, expulsos de suas cidades e de suas famílias, e vai com eles até o lugar onde viviam. Durante bastante tempo, ela procura ajuda daqueles generais poderosos que tantos anos conviveram com ela. De alguns recebia alguma ajuda, de outros recebia repreensões. Mas Maria Madalena jamais se cansou. Servia, esmolava por eles, servia a todos nesse seu salutar caminho de cura e de elevação. Depois de 10 anos, mais ou menos, em determinado dia, Maria vê em sua pele uma mancha diferente. Entende nesse momento que estava agora também com a doença. Ajoelha-se, faz uma oração sentida a Jesus, agradecendo só ter ficado doente depois de mais de 10 anos, para que pudesse servir e para que pudesse testemunhar a Jesus a sua conversão. A doença avança rapidamente, Maria fica muito fraca, fica com muita dificuldade, mas faz um último esforço. Vai até Éfeso encontrar Maria Santíssima, que vivia essa época com João e que ali também acolhia e tratava a todos que a buscavam. Maria Madalena se ajoelha aos pés de Maria Santíssima, lhe dando esse testemunho de que por todos aqueles anos fizera o trabalho necessário, o trabalho de ajuda ao próximo, especialmente do próximo, que mais desvalido e mais discriminado se encontra muitas vezes sozinho. Logo depois, Maria desencarna. E o seu desencarne é de uma leveza, de uma beleza tão grande a ponto dela ser recebida pelo próprio Jesus.
grande alma Maria de Madalena. Grande alma que desencarna dessa forma, tendo a grande alegria de ser recebida pelo nosso Mestre Jesus. A mensageira da ressurreição, como ficou conhecida, representa todos aqueles que são discriminados até hoje na nossa sociedade. A mensageira da ressurreição é um item importante para o nosso conhecimento que precisamos melhorar a nossa forma de agir, de pensar e de sentir sobre todos esses que hoje vivem doentes, discriminados, em situação de rua. É essa história de Maria Madalena que traz luz claríssima à nossa escuridão, à nossa ignorância acerca dos assuntos espirituais, é iluminada pela luz claríssima de Maria Madalena, nos ensinando que precisamos reaprender ações e reações que vão sendo cada vez mais cristãs. Quando Maria, é importante nós lembrarmos, quando Maria foi ao encontro de Jesus, Maria não estava transformada, absolutamente. Maria vivia ainda no palacete, recebendo aqueles generais na sua vida de vícios. Assim, Maria vai ao encontro de Jesus e por ele é recebida com todo amor. No Evangelho de Jesus, na Boa Nova, não há nenhum relato quanto à exigência de mudança. Nada, em nenhum momento é indicada a urgência de uma mudança, em nenhum momento é indicado a necessidade de se ter, de se adotar um comportamento padronizado, a não ser quando se trata dos fariseus. Esses, sim, seguiam normas estritas, faziam tudo de forma padronizada, apenas os fariseus. No Evangelho de Jesus, ninguém é impelido a mudar externamente. Não há urgência, mas há necessidade de tentarmos mudar, e a nós todos, que há tanto tempo temos encontrado essa mensagem da Boa Nova, a nós todos é natural que se espere um caminho um pouco mais reto, um pouco mais progressivo. Emmanuel, então, ressalta de que todos os vultos do Evangelho, Maria Madalena, para ele, é o maior vulto, é o maior exemplo de transformação moral. Segue Emmanuel dizendo que nem Paulo, o antigo Saulo, o antigo doutor da lei, nem Saulo fez tanta mudança como Maria Madalena, porque Saulo, mesmo na sua dureza, já era apaixonado pela lei. Maria não. Maria era apaixonada e vivia em meio aos vícios. Então é Maria a verdadeira lição de transformação radical, de transformação a qual todos nós somos convidados a muitas encarnações. Não é a primeira encarnação em que temos contato com a mensagem do Cristo. Em muitas encarnações, em terras diferentes, em costumes diversos, vivendo essa Boa Nova com outras traduções, nós já conhecemos a mensagem cristã. Dessa vez, abençoados pela doutrina espírita, talvez consigamos fazer um pouco melhor.
nos transformar. Maria é esse grande exemplo de transformação, de conversão profunda de seu espírito. Nós vamos ver no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, se não me engano, no versículo 3, quando Jesus, conversando com aqueles seus seguidores mais próximos, diz: é preciso que se convertam. E muitas vezes nós nos espantamos. Mas aqueles homens que seguiam a Jesus de perto, aqueles homens que viam todo o seu amor, toda a sua luz sendo espalhada pela terra, aqueles homens não haviam ainda se convertido? Parece que não. Parece que aqueles homens como nós tinham apenas feito a adesão à doutrina do Mestre. Assim já fizemos há muitas encarnações. Aderimos à doutrina do Mestre. Tudo que o Mestre faz nos emociona, tudo que o Mestre faz nos chama a atenção pela beleza, pelo seu amor que a ninguém discrimina. Esse é o primeiro momento, esse momento nós já fizemos, a adesão. Nos falta agora o segundo momento, esse muito mais difícil, muito mais demorado pelas nossas dificuldades, o momento da nossa conversão. O momento em que nós vamos trazer para o nosso dia a dia as verdades que o Cristo ensinou. Traduzidas e atualizadas agora pelo Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, que ao chegar ao nosso espírito realmente nos consola imensamente, precisamos agora dar o segundo passo. Não é possível termos acesso ao Espiritismo, a tantas verdades, apenas para nosso consolo. Não é possível. É preciso andar além. Agora consolados, agora fortalecidos, precisamos nos transformar intimamente. Essa transformação íntima é a grande batalha de cada um de nós. Nós não a faremos pelos outros, nós só podemos fazê-la por nós mesmos. Então, nós paramos agora de olhar o cisco no olho do outro e começamos a olhar a nossa trave. Começamos a ver o que precisa ser mudado em nós. Precisamos entender que qualquer ação, qualquer sentimento que não passe pelo filtro da misericórdia precisa ser extirpado de nós. Precisamos deixar de arranjar álibis. Muitas vezes, eu agi assim porque alguém fez isso. Aquele que fez algo que nós julgamos contra nós, ele é responsável por aquilo. Ele também fará a própria reforma íntima. O que precisamos é pensar sobre as nossas respostas quando algo nos incomoda. Estamos respondendo ao que nos incomoda da mesma forma que respondíamos há 10 anos, há 3 anos atrás? Se as nossas respostas diante dessas dificuldades naturais ao mundo de provas e expiações continuam sendo as mesmas, nós precisamos acender o sinal de alerta, porque estacionamos na nossa evolução. É preciso, a cada dia, alimentar novas respostas.
É curioso que outro dia eu lendo um livro de uma pessoa que não é espírita, e que eu não sei nem se tem religião, mas que tem todo esse conhecimento divino que é dado nas mais diversas traduções, a pessoa em determinado momento lembra que nenhuma ideia, que nenhuma ação, nenhum sentimento é legítimo se não passar pela lei do amor. E aí nós vamos entendendo essa necessidade desse trabalho, e que agora, benditos pela doutrina espírita, temos mais condições de fazer. Vai ficando mais leve. Nós sabemos agora que não sofremos tanto pelo que nos acontece. Sofremos muito pelas interpretações infantis que fazemos sobre o que nos acontece. Nossos pontos de vista vão se ampliando e nós vamos entendendo que a grande luta está dentro de nós. Maria Madalena é esse exemplo inesquecível. Que usemos esse exemplo, essa lembrança amorosa para seguirmos a nossa trilha evolutiva. Muito obrigada, meus irmãos, é um prazer falar com essa casa de amor e de caridade. Boa noite.